né? O Senhor, Ele deseja falar coisas para nós e nossos irmãos falam também, né? Um só Espírito, é o fluir em liberdade do Espírito. E o tema de hoje é nas mãos de Deus, né? Todos nós aqui estamos nas mãos de Deus. Por mais que muitas vezes a gente acha, né, que é na força dos nossos braços, não é, né? Que é o nosso planejamento, não é, que são os nossos planos, não é, né? Os planos de Deus não são frustrados, os nossos são. E Ele sabe o que é melhor para nós, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os caminhos dele são mais altos que os nossos. Então que a gente perceba essa realidade dos céus aqui na terra, nessa manhã, nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Que é a vontade dele que prevalece. Então, quando algo sair do rumo, né, não ache que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou, ou alguma coisa assim. Nunca deixe a sua fé ser abalada, né, mas tenha certeza, como está em Hebreus 11, né, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? A gente não enxerga, mas a gente sabe que Deus está agindo, né? Deus age ao favor, Deus age a favor daqueles que o amam, Deus age a favor daqueles que o buscam, Deus age a favor daqueles que o temem. Hoje nós vamos falar de uma mãe muito especial, é uma mãe que eu admiro muito. É uma mãe pouco falada nas pregações, nas igrejas. Eu assisti muita pouca coisa sobre essa mãe, mas é uma mãe que inspira, é uma mãe que influencia, é uma mãe extraordinária, é uma mãe que criou uma força, uma coragem e uma ousadia assim, que veio direto do coração de Deus, porque não é qualquer mãe que faz o que ela fez, né? A mãe de Moisés. Alguém aqui se lembra o nome da mãe de Moisés? Como? Joquebede. Ela foi uma mãe extraordinária. A fé dela foi uma das maiores fés que a gente tem de conhecimento da palavra. Ela desafiou o tempo em que ela vivia, ela se desafiou, ela percorreu caminhos que outras não percorreram, assim como é hoje. E vamos falar um pouquinho dela hoje para nos inspirar e para que a gente possa também reforçar a nossa fé com essa mulher tão extraordinária que a gente lê aqui na palavra do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua doce presença, Pai. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem a melhor direção, o melhor caminho para a vida de cada um de nós, Deus. Eu te agradeço por cada vida preciosa que está aqui, em especial a cada mãe, que elas sejam cada dia mais fortalecidas e guiadas diretamente pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Antes, né, de eu ser seguidora fiel de Cristo, eu estava ativa em outra religião, só que ativa e cativa, porque eu não sentia a liberdade que eu sinto hoje. Eu não sentia isso. Em todo o tempo é como se Jesus estivesse aqui do meu lado. Eu não sinto mais falta de nada, né? Antes eu temia a morte, eu temia tanta coisa. Hoje eu não temo, porque Ele está comigo em todo o tempo. Eu não fico mais sozinha. Não é mais aquele Jesus distante. Eu chegava naquele lugar, eu via, né, algumas coisas naquele ambiente religioso e me assustava, né? Hoje eu sinto a presença dele forte do meu lado.
em todo o tempo. Essa é a liberdade que Cristo Jesus proporciona àqueles que o amam. Então, eu falei comigo mesmo e com o Senhor, desde o primeiro dia que eu entrei na igreja denominada como evangélica, né? Eu falei: Senhor, nunca mais na minha vida eu quero entrar por aquela porta e sair do mesmo jeito. Toda vez que eu entrar, eu quero sair melhor. Porque eu encontrei a liberdade e a verdade que está no reino de Jesus. O reino dele não é só quando acontecem coisas maravilhosas, quando ele atende um pedido, quando você é abençoado. Não. Quando a gente vive o reino verdadeiro de Jesus Cristo, é quando você descobre uma doença grave, mas fala: Ele está aqui do meu lado, me fortalecendo, haja o que houver. O reino de Cristo é quando as coisas estão desabando e você está fortalecido, cheio de fé. Eu creio, eu confio e eu descanso. E esse descanso é o descanso que Jesus Cristo desceu e veio nos proporcionar. Esse descanso em meio a notícias que a gente está escutando sobre o Rio Grande do Sul, esse descanso em meio a tantos turbilhões, pressões, cobranças, acusações, a tantas coisas terríveis que a gente vem escutado, né? O reino de Cristo é aquele reino em que você encontra a paz que excede todo entendimento, em meio a esse turbilhão de vozes, em meio a esse turbilhão de coisas que afligem a nós cristãos. E esta mulher entregou literalmente nas mãos de Deus. Ela entregou o teu filho nas mãos de Deus. Joquebede foi uma mulher extraordinária. Vocês podem abrir a Bíblia em Êxodos, que a gente vai percorrer um pouco de Êxodos capítulo 1 e capítulo 2. Mas a gente vai falar, né? Nós vamos ficar em Êxodos 2. O Êxodos 1 relata a opressão do povo no Egito, o que eles passavam no Egito, né? A escravidão do povo no Egito antes da liberdade que Moisés trouxe a eles, né? E aqui em Êxodos 1, José, os irmãos de José e toda aquela geração, todo mundo havia morrido. E o rei que subiu ao trono do Egito, ele não sabia nada sobre José, nada. O que ele via é que os israelitas estavam se multiplicando, eles estavam ficando mais numerosos do que os egípcios, do que o Egito. Então esse faraó que subiu ao trono, ele via os israelitas se multiplicando, crescendo em população, e aquilo começou a trazer muito medo ao rei do Egito. E aí o que ele fez? Ele pensou: poxa, eles estão crescendo, se multiplicando, daqui a pouco eles estão mais numerosos que nós, mais fortes que nós. E o que eles vão fazer? Eles vão se aliar aos nossos inimigos, fugir do Egito e depois vão lutar contra a gente aqui do Egito. Então o rei que subiu ao trono do Egito ficou desesperado. Ele teve muito medo, porque os hebreus estavam só aumentando o número populacional. Então o que ele fez? Ele pensou assim: eu vou colocar um trabalho pesado sobre eles, vou escravizá-los, né? Todo mundo conhece aqui, né? O Egito ele é conhecido, a gente estuda desde criança, daqueles monumentos que hoje nem os cientistas explicam, né? Tem tanto documentário que a gente assiste até hoje, livros escritos, matemáticos, físicos, tentando explicar
né, como foi feita aquela grandeza de construções egípcias sem o maquinário e a tecnologia que a gente tem hoje. Só que aqui a gente, através da palavra, a gente entende que foi a escravidão, né? E os hebreus foram utilizados como mão de obra escrava nestas construções. Então, esse rei severo, tirano, que subiu ao trono do Egito, colocou eles ali. Vamos explorá-los, vamos colocar eles para trabalhar, oprimir, para ver se eles, né, abaixam a guarda e diminuem de população. Essa foi uma estratégia que o rei do Egito usou, só que não adiantou, porque os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então não era isso que Deus queria, e eles continuaram crescendo em população. E aí o que aconteceu? Ele pensou assim: isso não adiantou? Então eu vou usar outra estratégia. Ele chamou 2 parteiras hebreias. Essas parteiras, elas ajudavam as mulheres hebreias a terem os seus bebês. E aí ordenou para que elas, ao nascerem meninos, que matassem os meninos e poupassem as meninas. Só que claro que as parteiras hebreias, elas não obedeceram ao faraó, né? Era o povo dela, né? Eram os futuros homens daquela nação, daquele povo. E as parteiras não fizeram, elas não mataram os meninos que nasciam. E aí o faraó viu que, né, via crianças, meninos grandes crescendo, e aí chamou as parteiras e perguntou: por que você não eliminou, não matou os meninos recém-nascidos conforme eu ordenei? E aí, isso tudo é guiar de Deus, gente, né? Nós sabemos a força dos judeus. Os judeus, eles têm uma comunhão, uma unidade muito forte. Então, elas falaram que elas, quando chegavam para auxiliar as hebreias, elas já tinham tido seus filhos. Então, elas não precisavam, né? Porque elas tinham tanta força, tanto vigor, que elas não precisavam, elas não solicitavam as parteiras. E o faraó acreditou. Então, o que o faraó fez? Isso também não adiantou. Então, decretou que todos os meninos fossem lançados ao Nilo, ao rio Nilo. E aqui a gente sabe, né, o tamanho do Nilo, né? O Nilo é o segundo rio em extensão maior do mundo. Então o Nilo, ele, especialmente na época, né, tinha uma grande... passavam muitos barcos, a economia dali do Egito, ela dependia do Nilo para agropecuária, para fonte de alimentos, para transportes, né? Os navios, os barcos entravam por ali. Então o Nilo, ele era até considerado um deus egípcio. Então o Nilo representava essa força. E imagine uma mãe, né, pegar um filho e colocar ali no Nilo. Isso foi uma prova de fé inestimável, indescritível que Joquebede fez. Vamos começar a ler agora Êxodos 2, que fala sobre o nascimento de Moisés. Já está projetado? Êxodos capítulo 2, Léo, por favor. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, algumas traduções formoso, em algumas outras extraordinário, ela o escondeu por 3 meses. Então aqui ela escolheu desobedecer
a ordem do faraó e obedecer a ordem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então quando a gente precisa escolher, né, aqui com cada um de nós, quando a gente precisa escolher entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens, né, o que a gente faz? A gente obedece para agradar ao homem ou a gente escolhe agradar a Deus? Né? Que cada um de nós aqui, a gente também faça essa escolha, como essa mãe extraordinária, a gente escolha temer a Deus a temer os homens. Né? Muita gente chega e fala assim: ah, mas o político tal, o presidente isso, o governador aquilo, né? Mas a gente não está na mão de ninguém, então a gente não tem que temer ninguém. Nós estamos nas mãos de Deus, a gente não está nas mãos dos homens. Então não tenha medo, declare com fé: eu não estou nas mãos dos homens, Deus tem o melhor para mim, Ele tem o melhor caminho para mim. E Joquebede escolheu obedecer a Deus, obedecer aos homens. Ela trocou o medo pela fé, né? Agora imagina uma mãe sabendo que quando o filho fosse nascer, que ela tinha que jogar o filho no Nilo, né? Se a gente recebesse uma notícia dessa hoje, uma mulher grávida: olha, quando o seu filho nascer, você vai ter, ordem que você tem que lançar o seu filho lá no Rio Tietê, lá no Rio Paraíba. Então, eu tenho certeza, a palavra não diz em detalhes, mas eu tenho certeza que ela colocou os joelhos no chão e temeu ao Senhor. Ela entregou os filhos dela ao Senhor, ela colocou nas mãos de Deus. Ela não temeu aquela notícia. Eu tenho certeza que ela escolheu a fé ao medo. E algumas pessoas podem falar: ah, mas isso é instinto materno, né? Aqui quando fala que ela escondeu o filho por 3 meses. Quando a gente caminha com o Senhor seriamente, a gente escuta o guiar dele na nossa vida. A gente não está mais por si só, a gente anda de acordo com o guiar dele para a nossa vida. E ela, desde o início, ela foi guiada pelo Senhor em tudo que ela fez em relação a Moisés. Quando já não podia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. O Nilo com aquela força das águas, com crocodilos, com perigo, né, do cesto virar e do bebê se afogar. Ela não olhou para isso. Ela não olhou para aquilo de ruim que poderia acontecer. Ela escolheu olhar por fé. Então que cada um de nós aqui, quando a gente receber alguma notícia, quando o medo quiser te assaltar, porque o medo vem, ele só não pode ficar na gente, mas ele vem. Ele quer roubar a nossa fé em todo o tempo. Ele vem. Então quando o medo vier, o que eu vou fazer com aquele medo? Eu vou alimentar aquele medo, eu vou deixar ele crescer, ou eu vou expulsar aquele medo através da fé? O que eu vou fazer? É uma escolha de cada um de nós, para todo dia, em relação a tudo. Eu coloco sempre no grupo de mulheres, né? Quem acompanha sabe que eu falo muito sobre a mente, porque se a gente deixar os nossos pensamentos dominarem a gente não vai conseguir ser seguidor de Cristo. Não vai. A gente vai criticar, a gente vai reclamar, a gente vai blasfemar, a gente vai colocar defeitos, porque a mente, ela quer fazer isso com a gente em todo o tempo. É o assunto que eu mais falo no grupo de mulheres. Porque se a gente deixar os nossos pensamentos dominarem, a gente não vai ser seguidor de Cristo. Não tem como habitar água doce e amarga na mesma fonte. É impossível. Não tem água salobra dentro de um cristão. Ou você flui água doce, ou você flui água amarga. Não é igual o mar, que tem lá o manguezal, né?
que é uma mistura de água doce e salgada. Não, o cristão não tem manguezal dentro de si. O manguezal, ele até tem um cheiro um pouco ruim, né? Não. Então, quando a incredulidade, quando os maus pensamentos vierem, expulse pela fé. Não deixe eles habitarem em você. Porque quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Aquele que habita em nós e nos esconde na sombra das suas asas, esse que nos dá descanso e que faz a nossa fé a cada dia mais crescer e crescer. Então, Joquebede, ela estava cheia de fé. Ela não estava com medo do que ruim que poderia acontecer com aquela criança. E um dado interessante é que esse cesto que ela colocou Moisés é a mesma palavra em hebraico para a Arca de Noé, para o que foi usado na Arca de Noé. É muito lindo isso, é espiritual, porque é um lugar seguro. A Arca de Noé é um lugar que representava vida em meio à morte. A Arca de Noé foi um lugar que representava esperança e liberdade. Então, o mesmo material usado na Arca de Noé foi usado no cesto em que Moisés foi colocado lá dentro. Representava vida em meio àquelas possibilidades de morte que foi decretado em todo o Egito e possibilidade de morte também no Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Isso tudo, gente, foi guiar de Deus, né? Não foi instinto materno. Isso foi tudo guiar. Cada passo que Joquebede deu de coragem, de ousadia, de fé, foi guiada por Deus. Não foi guiada por ela, foi pela fé, por ouvir a palavra. E tudo no tempo certo, foi tudo cronometrado. Às vezes a gente acha, eu tenho orado, joelho no chão, não tem acontecido. Ou o Senhor não está me escutando. Ele escuta, Ele colhe todas as suas orações. Não duvide, fique firme, continue confiando, acreditando. A gente não tem que carregar peso, a gente não tem que carregar dor, a gente tem que carregar esperança. O cristão, ele carrega esperança, ele não carrega medo. Então, o cristão lança fora todo o medo, porque ele está debaixo do amor, e não de castigo, e não de punição. Ele está debaixo da graça. Então, você que está aqui, você que está no vídeo, você está debaixo da graça. Você está debaixo do amor de Deus. Não carregue peso em si. Não carregue impossibilidades. Mas isso ruim pode acontecer. Se eu abrir um negócio, pode acontecer isso de ruim. Se eu fizer tal coisa, isso de... Não. Declare por fé, lança fora todo medo. Assim como essa mãe fez. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com medo dele, com pena dele, e disse: esse menino é dos hebreus. Então, imagine, a filha do faraó cresceu naquele palácio maravilhoso, escutando o quê? O que a filha do faraó cresceu escutando, gente? Coisas horríveis em relação aos hebreus, né? São lixos, né? Eu imagino o que ela escutou naquele palácio desde pequenininha em relação aos hebreus. Coisas horríveis. Então, o que ela tinha que sentir diante de um hebreu? Diante de um hebreu, e quando ela visse na margem do rio aquele cesto com um bebê hebreu, o que ela ia sentir naturalmente? Rejeição. Ela ia sentir rejeição. É um bebê hebreu, tira esse bebê hebreu daqui. Essa seria a atitude natural da filha do faraó, mas não. O Senhor preparou tudo. Quando ela viu aquele bebê, ela teve pena dele. O Senhor preparou o coração dela naquele dia para que tudo fosse favorecido e fosse feito o propósito na vida de Moisés que ele planejou.
E um outro detalhe também muito lindo, que quando ela viu aquele bebê dentro daquele cesto na margem do rio, ela identificou, quando ela olhou dentro do cesto, ela identificou que era um bebê hebreu, na hora. Por que ela identificou que era um bebê hebreu? Por causa das roupas que aquele bebê usava, por causa de uma série de coisas, né? Então, assim, quando eu fui crescendo na fé, quando eu fui ficando mais séria, comprometida e envolvida na fé, no caminho com Cristo, eu fui falar com a minha mãe, eu fui falar com meu pai, fui falar com os meus irmãos, eu fui falar com as pessoas mais próximas a mim sobre o meu comportamento. Porque as pessoas que veem a gente na rua, socialmente, no trabalho, as pessoas não conhecem a gente, né? E o que eu fiz? Eu falei: mãe, eu quero que você me fale tudo que você acha sobre mim, sobre o meu comportamento. Eu quero melhorar, eu quero morrer para mim mesma cada dia mais. Pode falar. Pode falar tudo, porque as pessoas que estão próximas a nós, essas vão falar a verdade para a gente. Essas, a mãe da gente, filho, irmão, essas pessoas que vão falar a verdade para a gente. E eu queria a verdade, eu queria crescer na fé, eu queria abandonar coisas, eu queria morrer para mim a cada dia mais. Então, a gente precisa escutar verdades para a gente avançar. Quando a filha do faraó olhou aquele bebê, ela identificou ele como hebreu. Quando as pessoas na rua que não são cristãs, elas olham para a gente, identificam a gente como cristãos? As pessoas estão identificando vocês como cristãos no dia a dia? Tem gente que, não, a minha fé é maravilhosa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo, não sei o quê, só que no dia a dia. E a gente não pode ser cristão 10%, 20%, né? A gente tem que, a cada dia mais, até que o Senhor volte, a gente está aqui, subindo. É como a logo, né, da nossa igreja. A gente tem que ser como cidade construída sobre um monte. A gente tem que estar sempre ali, subindo. Então, quando essa filha do faraó olhou o bebê e identificou ele como hebreu, e as pessoas lá fora, que elas olhem para nós, aonde estivermos, que identifiquem a gente como cristão. Porque hoje em dia as portas, né, o pastor sempre fala, as cortinas estão se fechando, os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Está perto, está mais perto que nunca. Nós assistimos um documentário que chama Projeto Daniel, sobre as profecias de Daniel. Quase todas se cumpriram, as profecias quase todas se cumpriram. A gente está às portas, o Senhor está aí, às portas. As pessoas tendo visões, eu já tive vários sonhos, né? Multidão de judeus passando, assim, aquela multidão, e o Senhor falando como voz de trovão. Eu abaixei, eu caí com o rosto no chão. Eu tive um sonho no final do ano desse. Tem muita gente tendo muita visão, muito sonho. O Senhor está às portas. Então, nós precisamos despertar e acordar aquelas pessoas que ainda estão inconscientes, dormindo. Aquelas pessoas que não estão levando a sério. A gente tem esse papel fundamental. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E a filha do faraó respondeu: quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Essa mãe do menino é Joquebede. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Deus moveu o coração dela para que tudo isso acontecesse. Não foi natural. Uma mulher que foi criada naquele palácio,
querer criar e querer ainda pagar Joquebede para amamentar aquela criança. É assim, quando Deus quer, gente, Ele faz. Aleluia. Quando Ele quer, Ele faz. E no sim e no não, nós adoraremos ao Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Quando nós viemos para São Paulo, para iniciar aqui a igreja, Ele me fez uma pergunta, que essa pergunta me acompanha todo dia quase, eu lembro dessa pergunta, porque é um combustível, é uma coisa desafiadora e difícil, mas é um combustível. Ele falou assim para mim: Cecília, se você tiver que ser presa pelo Evangelho e torturada, você faria, você seria? E eu olhei para ele, eu falei: sim, eu estou disposta a morrer pelo Evangelho. Porque esse é o meu Deus, esse é o Deus não só que vai me dar as coisas, que vai me abençoar. Ele é Deus porque Ele é Deus, Ele é o eu sou, independente se está fazendo a minha vontade, o que eu quero, se Ele está cumprindo as minhas orações, porque Ele não é meu servo, Ele é o meu Senhor. Aleluia! Deus não é o nosso servo, gente, Ele é o nosso Senhor. Mesmo que Ele nunca mais cumpra ou realize alguma oração que eu tenho, mesmo que Ele nunca mais realize alguma oração que eu faça, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Deus. E o Senhor quer cristãos fortes, Ele quer cristãos preparados e capacitados para estar com Ele e adorando o nome dEle, exaltando e glorificando o nome dEle, haja o que houver. É isso que o Senhor espera de cada um de nós aqui. Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Senhor. Então você que é mãe, que está aqui hoje, né? E você que será mãe, se assim for a vontade de Deus, que você seja uma mãe que lança o seu filho às águas. Não uma mãe que retém, né? Meu filho está lá em Curitiba e eu venho orando, Senhor, não sou eu que tenho que protegê-lo. Ele está sob a sua proteção. Eu não tenho que ter medo, porque ele está sob a sua proteção. A Rita, né, também tem um filho lá em Mato Grosso. Ele não está sobre os nossos filhos, não são nossos, mães. E você, mãe que está aqui, você não é mãe, você é uma mulher, você é filha amada de Deus, que exerce um papel de mãe. Então, que cada mãe aqui seja fortalecida, encorajada, né, pela ousadia de Joquebede, ela que lançou os seus filhos. Porque ela lançou seu filho, né? Ela lançou Moisés nas águas do Nilo, porque ela confiava em Deus, porque ela confiava no propósito que Deus tinha na vida dele. Eu falei com uma pessoa um dia, com uma mulher, falei das possibilidades que tem lá onde o Carlinhos é o lugar que eu conheço, né? Eu falei, a faculdade lá, ela paga hospedagem do aluno, ela paga moradia, alimentação e transporte. Pode ser a pessoa mais simples possível, é só ela estudar, porque se ela passar, a faculdade paga tudo para o aluno. E a pessoa me disse: não, ele não pode sair, meu filho não vai poder sair de perto de mim, não, eu não aguento. E eu falei assim: não é sobre você, é sobre ele, é sobre o propósito dele, que é só dele, né? A gente tem que largar os nossos filhos e orar pedindo a Deus que se cumpra o propósito dos nossos filhos na vida deles. Então, que cada mãe aqui, né, entenda essa realidade e entregue, né, nas mãos de Deus.
Ô Léo, pode colocar ali, por favor, o tema? Eu escolhi esse tema nas mãos de Deus porque nós estamos nas mãos de Deus. Os nossos filhos, hoje é dia das mães, eles estão, não são nossos, os nossos filhos estão nas mãos de Deus. Eu quero finalizar aqui com o significado de mãe, né? Mãe em hebraico é ima, só que se originou do aramaico, né? Que tem esse símbolo aqui. O nome mãe se originou em aramaico. Isso aqui é um símbolo de força, representa a letra Aleph, e esse aqui Mem, que são do aramaico. Aqui representa força e aqui águas. Então o nome mãe é uma junção de força e de águas, porque antigamente ferviam. O que eles faziam? Eles ferviam a pele dos animais, que tinha aquela gordura, né, na pele, eles ferviam com água. Eles ferviam a pele dos animais com água, e fervia aquilo, fervia, e criavam uma gordura, tipo de cola grosso em cima, assim, ó, aquilo ficava boiando grosso, e aquilo eles usavam como cola nas construções. Ah, mas o que tem a ver essa cola, né, que tiravam da pele dos animais, o boi, né, e juntavam? O que tem a ver isso com o significado mãe? Porque a cola que une as construções, usada nas tendas, essa cola representa união. Ela representa essa ligação. A mãe, ela precisa ser uma reconciliadora. Ela precisa ser aquela que une a família, aquela que agrega, né? Aquela que ensina, aquela que faz com que os ensinamentos do Senhor eles estejam fixados e ligados a nós. Então que essa função de união, né, de ligação, que é da cola, que a gente possa ligar e reconciliar, né? Deus mandou Jesus para reconciliar com os homens, para nos reconciliar, né? Então que a gente também, como mãe, a gente também seja instrumento de reconciliação, de ligação e de união, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.